Bom dia, irmãos, que a graça e a paz sejam com todos, amém? Uma alegria que nesta manhã de domingo nós estaremos estudando junto com os irmãos a lição de número 6 de uma revista que já tínhamos estudado anteriormente, mas que sempre foi temas bastante polêmicos, bastante bons para reflexão e retornarmos à nossa memória com a leitura dessas lições. Então hoje nós vamos estar estudando algo muito polêmico, que é justamente um tema que vai trazer para nós falando sobre o que é ideologia de gênero. Então é um tema bastante polêmico, que nós vamos estar estudando um pouco, bastante delicado, complexo, mas que traz para a reflexão da nossa memória algo de grande importância, porque nós vamos aprender mais uma vez o que a Bíblia fala a respeito disso e o que a ciência fala a respeito disso e a sociedade de um modo geral hoje em nosso país e em todo o mundo. Então nós vamos nesta manhã está estudando com os irmãos esta lição. Nós vamos orar e logo após a oração nós vamos cantar o cântico Teu Amor Não Falha, e aí nós daremos continuidade com o nosso estudo desta manhã. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, Pai de bondade e misericórdia, nós te damos graça, meu Senhor, pela vida, pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta hora da manhã, te louvando e te bendizendo, ó Deus, na beleza da Tua santidade, pedindo ao Senhor que venha nos iluminar, que abra a nossa mente, os nossos corações, mais uma vez, ó meu Deus, para assim entendermos a mensagem do Senhor a cada um de nós nesta manhã. Que o Senhor venha falar conosco através do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Vamos então ouvir o cântico Teu Amor Não Falha. Amém? Vamos estar cantando o cântico que tem como título O Teu Amor Não Falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha.
tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos então dar início ao nosso estudo, pedindo aos irmãos que estejam com a palavra de Deus aberta, lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26 e o versículo 27. 2 versículos apenas que Deus traz para nós, baseado aqui nesse texto, nesse tema, e a gente vai então entender nesta lição hoje tudo isso. Então agora vamos ler a palavra do Senhor, quando aqui ela diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que Deus abençoe esse texto aos nossos corações nesta manhã. Amém? Meus queridos, é um tema que realmente traz para nós bastante reflexão, porque a questão da ideologia de gênero ela é muito discutida hoje nos dias atuais. Há uma origem desse tema, sobre o termo ideologia de gênero. Ele surgiu exatamente primeiro em textos doutrinários da Igreja Católica, em meados da década de 1990, e escrito pelo então cardeal e futuro Papa Bento XVI, o alemão Joseph Ratzinger. E é um tema que realmente vai cada vez mais trazendo para nós, para alguns e para tantos, uma compreensão assim meio que deturpada com relação à questão dessa chamada ideologia de gênero, e muitos têm às vezes até se confundido com isso, e cada vez mais está ganhando aí espaço nas mídias e rodas de conversa, e isso porque é um assunto que está dividido entre opiniões, né, de um cenário público, político e também social de uma forma geral. À medida que isso vai trazendo à memória de muita gente, vai também se surgindo esses questionamentos, e a gente vai tratar disso hoje com relação a essa questão dessa ideologia de gênero. Esse termo ele surgiu precisamente em 1998, certo? Durante uma conferência episcopal do Peru, realizada pela Igreja Católica, para se referir a uma linha de pensamento que se opõe à divisão de seres humanos exclusivamente entre homens e mulheres, certo? Masculino e feminino. E de acordo com esse ponto de vista, conforme eles, os gêneros não são moldados conforme o sexo biológico, mas sim com a estrutura individual e cultural de cada indivíduo. Então é um termo bastante polêmico, um texto bastante complexo, e a gente vai exatamente falar disso hoje, mais uma vez. É um texto que traz para nós entendermos que há muito mais um interesse político e sexuais em determinados grupos, que ensinam nas escolas para crianças, adolescentes e adultos que gênero vai tratar exatamente do sexo da pessoa, que é algo construído pela sociedade, pela cultura,
as quais eles acusam de patriarcal, machista, né, e também preconceituoso, esses termos. Então, a escola também, de certa forma, tem contribuído muito para essa questão desse contexto de ideologia de gênero, que vai cada vez mais trazendo para nós esse entendimento, às vezes, distorcido. Então, a nossa lição de hoje vai falar sobre isso, e o autor da revista, ele traz na introdução, começa falando que a discussão sobre ideologia de gênero faz parte de um fenômeno chamado transgenderismo, o que leva algumas pessoas a entenderem que nasceram com um corpo errado. Tal teoria ressalta que os fatos objetivos da biologia não determinam exatamente a identidade de gênero. A objetividade deve dar lugar à percepção subjetiva de uma pessoa sobre seu gênero. Assim, ele vai dizer, uma pessoa pode mudar suas expressões de gêneros, vestuário, maneira de se vestir, de falar, comportamento que demonstra a feminilidade e a masculinidade, os papéis, e em último caso pode fazer uma cirurgia chamada redesignação sexual. Mas tem mais. A ideologia de gênero ensina que não há apenas duas possibilidades, masculina e feminina. E aí é o que nós vamos hoje retornar a um padrão bíblico para ver realmente o que a Bíblia fala a respeito disso. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a existência precede a essência. E aí ele traz para nós essa contextualização desse tema tão polêmico, né, de algo que realmente vem fazendo com que a gente fique até de certa forma abismado, que é o que nós temos visto hoje, é esse número ascensivo aí, né, de meninos e meninas mudando de sexo, fazendo com que o homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, enfim, há hoje uma confusão muito grande com relação a tudo isso. E isso tem nos preocupado, porque nós sabemos que essa distorção de tudo isso é algo que precisa ser revisto, até pela questão dos governantes, da questão também política e a questão educacional no nosso sistema como um todo. É algo que realmente tem cada vez mais crescido, e de tal forma que a gente às vezes até pensa que foi assim perdido aí, né, a rédea de tudo isso. As famílias hoje já não sabem mais o que fazer, né? Pais, mães estão perdidos porque não sabem mais o que fazer diante do que está acontecendo hoje. Então o autor ele diz que isso foi o que ensinou Jean-Paul Sartre. Primeiro eu existo, diz ele, depois vou decidir o que serei. Cada homem deve fazer o seu próprio futuro. Isso é um pensamento de Jean-Paul, né? E isso abrange escolhas em várias áreas, potencializando a coragem de cada um se legitimar em desejos livres de amarras religiosas. A ideia central do conceito de gêneros nasceu com a escritora francesa Simone de Beauvoir, uma das mais proeminentes feministas da história, precursora do que ficou conhecido como segunda onda do feminismo. Para ela, uma mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher. E diz ainda que o ser mulher, então, é uma construção social e cultural. E estender isso para o homem foi um pequeno pulo. Hoje, na consciência de autonomia e liberdade, escolher ser homem ou mulher faz parte da opção do ideal de liberdade. Então é algo realmente terrível, é algo que realmente está distorcido, quando lá na palavra a gente vai ver que Deus ali criou homem e mulher os criou. Então realmente é algo que precisa ser repensado. Esse resultado de mentalidade moderna foi ilustrado por Francis Schaeffer com a metáfora de dois andares. No andar de baixo, temos a ciência empírica, com a verdade testada e verificada. Temos aí o que todos podem aceitar, independentemente de suas crenças. Já no andar de cima, reina a moralidade e a teologia, que devem ser compreendidas como privadas, subjetivas
e relativas. Ou seja, uma coisa é o fato comprovado e verdadeiro, outra coisa é o valor. Assim, o que pode ser verdade para alguns não precisa ser verdade para todos. E aí ele continua dizendo exatamente a respeito disso, quando Nancy Pearce diz: a chave para entender todas as questões controversas de nossos dias é que o conceito de que o ser humano também foi fragmentado numa história superior e inferior. O pensamento secular assume hoje uma divisão corpo-pessoa, com o corpo definido no âmbito do fato pela ciência empírica, história inferior, e a pessoa definida no âmbito dos valores como base para os direitos, história superior. Esse dualismo criou uma visão fragmentada do ser humano, no qual o corpo é tratado como separado do eu autêntico. Então, a mente define o que é o corpo, define o que o corpo é. Não é o corpo que define o que sou. Então, realmente é muito complicado quando a gente vai ver essa questão dessa fragmentação humana, quando na verdade a mente, quando ela diz que a mente define o que eu sou, né, o que o corpo é, e não é o corpo que define o que eu sou. Ou seja, muitos corpo de homem, mas quer ser mulher, muitas mulheres, corpo de mulher, mulher e quer ser homem. Então realmente eles acham que é a mente que vai definir quem eu sou. Não importa se eu tenho essa aparência masculina, mas a mente diz que eu quero ser feminina. E aí tudo isso é complicado. Muitos têm pensado assim. Nós temos visto hoje exatamente meninos achando que são meninas e meninas achando que são meninos. Então é delicado essa situação. E aí quando a gente vê realmente na questão da palavra de Deus, nós vamos ver Deus ali dizendo que criou foi homem e criou mulher. Esses dois gêneros ele o criou. Então não há por que querer distorcer tudo isso, né? E ele vai continuar dizendo exatamente, quando ela vai tratar exatamente dessa questão, que chegou-se ao extremo de eliminar, aí ele vai falar aqui que a heteronormatividade e banir categorias binárias, descartando completamente o próprio conceito de gênero, alegando que categorias de identidade tendem a ser instrumentos de regimes regulatórios. O gênero não é algo que a pessoa tem, e sim o que ela quer fazer. Se uma pessoa quer fazer algo com mulher ou homem, isso é apenas da sua conta. Se, então, a mente é que define o que é o corpo, o gênero não é binário, masculino ou feminino. Mas existe um amplo aspecto com muitos pontos situados entre macho e fêmea. Há uma lista com 144 diferentes opções de gênero. Em alguns momentos, o indivíduo se sente parcialmente homem, no outro momento, parcialmente mulher. Ou nada descritível, ou seja, nem homem, nem mulher. Na maioria das vezes, tais pessoas preferem ser como neutras ou unissex, de acordo com as situações, trabalho, estudo e igreja. Então é um negócio realmente delicado, é um negócio complexo, quando a gente vê hoje a questão dos transgêneros, e quando a gente vai ver essa questão dessa sexualidade, né, pessoas bi, enfim, não é fácil. É muita oração, é pedir a misericórdia de Deus sobre a vida do homem, cada dia mais, porque nós estamos nos afunilando realmente para aquilo que a Bíblia tem colocado como final dos tempos. E a gente precisa cada dia mais estar orando, pedindo ao Senhor, né, que nos alcance com sua graça e misericórdia, alcance a vida dessas pessoas que criam na sua própria mente essa dubiedade, né, essa questão de achar que é uma coisa e não é outra. Então é realmente delicado. E o ponto 2 da revista, ele vai dizer assim, como respondemos a tudo isso? O que responder a isso? O mero bom senso e os fatos negam esses absurdos, mas
Acima disso, a nossa base normativa é a Bíblia, que nos diz tudo o que precisamos saber sobre sexualidade ou sobre a identidade de gênero. Ele vai dizer que a base para uma antropologia bíblica nos ensina que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, ele o criou, macho e fêmea. Ele os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Isso não é uma invenção humana. Quando Deus criou o homem, ele o fez à sua semelhança. Macho e fêmea, ele os o criou e os abençoou. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1, parte B e versículo 2. O propósito de Deus é que os seres humanos sejam frutíferos, multipliquem-se e encham a terra. Lá Gênesis registra isso no capítulo 1, versículo 28. Por meio de uma união de marido e de esposa. Ele vai falar a respeito disso, essa questão das implicações. Deus não fez um terceiro sexo. Deus não criou isso. Tanto antes como depois da queda. Temos a permanência de homem e mulher. E toda a narrativa bíblica registra esse binômio. Homens que são potencialmente maridos, ele vai falar isso, e pais, mulheres que potencialmente são esposas e mães. Com isso, o nosso ponto de normatividade é que o sexo biológico de uma pessoa revela e determina o seu gênero e os seus papéis. Então, fica muito claro a respeito disso, o que a Bíblia fala a respeito disso, dessa clareza. Quando Deus cria homem e mulher, foi para que tivesse a procriação, foi exatamente para que tivesse aí exatamente essa questão da frutificação, da multiplicação humana na face da terra. Não há espaço na antropologia bíblica para sexos adicionais ou gêneros intermediários. Da forma como Deus nos fez, devemos permanecer. Veja isso no Salmo 139, versículo 13 e 16, parte 13 e 16. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretenecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles havia ainda. Isso, meus queridos, é ratificado por Jesus lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 6 a 8. Na lei moral, ele vai dizer que não há espaço para mudança de sexo por meio de trajes. A mulher não usará roupa de homem, nem um homem vai vestir ou vai ter vestes peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 22, versículo 5. A palavra abominação vai nos mostrar aqui a extensão desse erro e o valor da distinção dos sexos estabelecida na criação. Mais uma vez, uma proteção da ordem da criação na manutenção dos gêneros. Então, o que nós temos observado aí é exatamente quando Deus cria homens e mulheres, ele não adianta querer vestir roupa, o homem vestir roupa de mulher, nem muito menos a mulher vestir roupa de homem, que isso não vai fazer com que mude o seu gênero, a sua sexualidade. Então, deixa muito claro quando ele coloca que na antropologia bíblica não há de forma nenhuma, certo, coisas adicionais para o sexo. Não existe terceiro sexo. Então a gente precisa muito ter esse entendimento, certo? A clara recriminação de um homem efeminado.
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios, exatamente no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10, vai falar disso, para que torne assim mais clara, ou mais claro esse entendimento. Paulo vai identificar os papéis corrompidos nos relacionamentos dos homens e mulheres afetados pela queda e pela maldição de Deus, onde ele trata aqui exatamente dizendo que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo aqui, ele vai dizer, em si mesmo, a merecida punição do seu erro, do seu pecado. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27. Então o que a gente observa, meus queridos, é que realmente o homem tem mudado tudo isso. Ele vai dizer que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e como resultado de tudo isso, ele vai dessa perda de referência divina, as suas paixões são infames. Todo ser humano deve aceitar o binário masculino e feminino. Não temos o direito de fazer o que quisermos com os nossos corpos. Pertencemos a Deus e devemos glorificá-lo com os nossos corpos, como Ele nos fez. Fortes, fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E o terceiro e último ponto da nossa lição, ele vai dizer como lidar com quem sofre com tudo isso. Como lidar com tudo isso? Realmente não é fácil, é muito difícil, é constrangedor, é algo que realmente entristece a família, entristece às vezes amigos, a sociedade, é um negócio muito difícil, e o autor vai dizer como lidar então com quem sofre esses problemas. Ele vai dizer, primeiro, tais pessoas devem ser evangelizadas e tratadas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Crer na obra maravilhosa de Cristo e passar por um novo nascimento. Assim, terão nova identidade em Cristo e passarão a ser filhos de Deus, vivendo para Ele, segundo devem reverter qualquer quadro, ele vai dizer qualquer quadro de mudança de gênero, assumindo antes da conversão, seja dos mais simples como vestuário, maneirismo, feminilidade, relacionamento com pessoas do mesmo sexo, até mesmo a busca por novas cirurgias que as tragam para a normalidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Será uma vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12. Uma vitória possível. Romanos 6, 4. Acreditamos que tais pessoas podem superar esses vícios e enganos e vencer os desafios da identidade de gênero. Assim eles entenderão que não se pode tentar mudar seu gênero sem antes desagradar o seu Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 5 e o capítulo 9, versículo 10. Certamente não será fácil, por isso tais pessoas devem ser orientadas a ter paciência, resistência e a cultivar os frutos do Espírito com perseverança. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Será uma batalha constante, lutando para não cair em ciladas como o suicídio ou retornar aos sentimentos passados. É algo realmente muito delicado, é algo que precisa realmente muita oração. Ele vai dizer, fazendo tudo com muita oração e consciência de que por meio de muita tribulação, uma pessoa deve entrar no reino.
Atos capítulo 14, versículo 22. Quem sofre de distrofia de gênero tem um problema na mente, não no corpo. Por isso, antes de tudo, deve-se buscar uma ajuda. Ele vai dizer uma ajuda pastoral por meio de aconselhamentos bíblicos e com os devidos cuidados, o acompanhamento de psicólogos e psiquiatras cristãos poderá ser útil. Além disso, quem sofre de distrofia de gênero também precisa de ajuda de seus irmãos na fé. É algo que realmente precisamos ter muita cautela, precisamos abraçar esses irmãos quando assim nós o temos e realmente tratá-los com muita dignidade, com muito respeito, orando, pedindo a libertação de tudo isso para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus, para que possa haver mudança diante dessas coisas, porque realmente não é fácil essa questão que eles chamam aqui exatamente de disforia, disforia de gênero. Esses irmãos que sofrem com essa disforia devem ser, ele vai dizer, orientados a, primeiro, lutar contra tudo o que os desvie do amor a Deus e usar o corpo para a glória de Cristo. Talvez isso implique em não se relacionar com ninguém, enquanto não resolver o problema da disforia e não conseguindo resolver, talvez viver como um eunuco espiritual. 2. Confiar nas promessas de Cristo. Ter nas promessas de Cristo o conforto, nas perspectivas, ele vai dizer, na perspectiva futura, pois neste mundo sofremos com toda sorte de dificuldade, mas temos uma esperança maior. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, nós devemos peregrinar, considerando que igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, versículo 23. Nós temos uma esperança e devemos ter paciência, e essa esperança é Cristo. Essa esperança é o nosso Senhor, porque é nele que nós buscamos depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, e porque nós temos convicção de que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la. Então nós temos essa esperança. Então, meus queridos, é algo realmente difícil, é algo polêmico, mas é algo que pode ser resolvido pelo Senhor. Basta que nós tenhamos no coração o desejo de ajudar essas pessoas. E outra coisa, não criticá-los, porque realmente é algo delicado. Nós vamos concluir a conclusão da nossa revista quando ele diz: não podemos de forma alguma aceitar a ideologia de gênero, ela fere os desígnios de Deus. Além disso, representa anomalias que afetam a pessoa física e mentalmente. As ideologias sempre existiram e sempre existirão. Nosso dever é apresentar as falhas e ao mesmo tempo os caminhos bíblicos, para que eles não venham a eclipsar as verdades da lei do Senhor. Devemos estar prontos para mostrar uma cosmovisão efetivamente bíblica. Por isso, tomemos cuidado. Tomemos cuidado, meu querido, quando abrirmos mão de saber o que se passa pela mente alheia. Afinal de contas, as ideologias facilmente se transformam em filosofias de vida, que, por mais ingênua, sempre traz resultados trágicos. Não devemos ceder ao humanismo pragmático dos nossos dias, que aceitam as prerrogativas dos movimentos, alegando estar atenados, ter mente aberta, e adota sempre modos não críticos de lidar de forma amigável com esse assunto. As informações bíblicas nem sempre serão agradáveis, pelo contrário, muitas vezes eles serão como sal em cima de uma ferida. Mas não podemos abrir mão da nossa responsabilidade de proclamar os desígnios de Deus a tempo e fora de tempo. É importante lutar contra o pecado, pois nossa tendência é viver em busca do prazer, com certo conformismo. A busca da santidade é o melhor caminho para quem sofre de incongruência de gênero, trilhando os caminhos
da resistência e da paciência. Então é algo realmente sério. Que a gente possa ter esse cuidado, orar, buscar no Senhor a ajuda diante dessas circunstâncias tão delicadas, tão confusas que nós às vezes nos deparamos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que sintamos fortalecidos pelo nosso Deus a tal ponto de resistirmos a tais coisas. Nós vamos ouvir o hino, o cântico Ele é Exaltado, logo após nós vamos orar, finalizando assim a nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Amém? Vamos ouvir. Vamos estar cantando o cântico que tem como título Ele é Exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Amém, que Deus abençoe. Nós então vamos concluir orando, pedindo a todos que estejam nos assistindo a estar orando nesse momento, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida de tantas pessoas que sofrem com essa questão da disforia, né, mental, com essa questão da ideologia de gênero. Que Deus possa sim abençoá-los. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, Tu és o nosso Criador, Tu és o Criador do céu e da terra, e de tudo que nela existe. Tu o criaste, Tu o fizeste, Tu és o Deus que comanda em tempo e fora de tempo, Tu és o Deus que está sobre tudo e sobre todos. É a Ti, ó Deus, que nós buscamos. É a Ti, ó Deus, que nós o adoramos. É a Ti, meu Senhor, que nós buscamos e clamamos diante das situações tão delicadas. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoar a Tua igreja, abençoar o Teu povo, abençoar, ó Deus, essas pessoas que sofrem com esses problemas de ideologia de gênero. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance com graça e misericórdia, que o Senhor possa perdoá-los e que eles possam encontrar o caminho da liberdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Toma conta, ó Deus, da Tua igreja, do Teu povo. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda a caminhar contigo todos os dias. Nos ensina, ó Deus, a Te adorar mais, a Te buscar mais, a Te exaltar mais, a ser verdadeiras testemunhas do Senhor, aonde quer que possamos estar. Toma conta, meu Deus, das nossas vidas, nos perdoando, ó Senhor, os nossos pecados e nos fortalecendo a fé.
É o que te pedimos, ó meu Deus, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe hoje